Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos iniciar hoje, continuar nossa leitura no capítulo 2, parte 2 do livro Propósito, do Sri Prembaba. Esse livro aqui é muito bom, é maravilhoso, a espiritualidade e o conhecimento psicológico imposto nele é muito bom, é muito profundo. E se a gente ler com cuidado e conseguir comentar aqui com cuidado para vocês, acredito que vai ajudar muita gente. Então já deixa o like no vídeo, tá? Já deixa o like aqui no vídeo, compartilha com quem você acha que precisa ouvir as mensagens que tem nesse livro, que a gente vai falando um pouquinho mais aqui com o decorrer dos vídeos, beleza? Se você tem um livro, abre lá na página 43, a gente vai começar a parte onde fala da falsa riqueza que nós temos. Então vamos lá, continuando a nossa leitura. A riqueza não tem lastro na verdade, senão é um produto da manifestação da plenitude da alma, mas sim um produto do medo da escassez. Inevitavelmente, ela irá desmoronar. Esse tipo de riqueza não tem alma, pois não tem lastro no coração. Ela pode trazer uma alegria passageira, mas não gera paz. Muito pelo contrário, pode se tornar um fardo. Que é o que a gente estava falando de riqueza de cunho material, que a gente tem, né, vê muito no mundo hoje em dia, né? Então, novamente, ele está batendo em cima disso. Se não é algo que vem, que tem o lastro, a palavra lastro que ele usa aqui, no coração. Não vem da nossa alma. A riqueza verdadeira vem da nossa alma e não de coisas fúteis ou supérfluas simplesmente para poder suprir alguma carência que nós possamos ter, né? Ou o medo da escassez. Já vi muita gente com medo de escassez também, se desviando de todo o seu caminho, sentindo muita dor. Mas quando elas tinham coisas materiais, elas tinham uma sensação, uma leve sensação de recompensa, muito passageira e muito superficial. E elas achavam que aquilo era felicidade, mas elas estavam bem enganadas, porque alguns anos depois começaram a entrar em estado depressivo e ter um problema muito grande de vazio existencial. Mecanismo de amortecimento que ele fala aqui, vamos continuar. O amortecimento é uma forma de retirar algo do nosso campo de percepção, uma maneira de rebaixar a consciência. Trata-se de um mecanismo de fuga da realidade similar ao processo de negação que descrevi anteriormente, mas que atua na psique humana em momentos e níveis de profundidade diferentes. Maravilha. Lembra que a gente falou, eu expliquei no início, a diferença de inconsciente, subconsciente e o consciente. O consciente é a nossa mente racional, nossa mente de análise. E ele está falando aqui que o amortecimento é uma forma de retirar algo do nosso campo de percepção, ou seja, de tirar algo da nossa consciência. Não é que ele não exista, mas ela está indo lá para o fundo do inconsciente ou do subconsciente. A gente pode usar os dois termos dependendo da área que a gente está trabalhando, mas isso existe e te afeta de alguma forma. Não quer dizer que ele não exista. Simplesmente você não olha mais para aquilo conscientemente, mas ele já determinou um padrão de comportamento e de emoção dentro de você. Você vai levando esse padrão o resto da vida se você não fizer um tratamento e olhar para isso. Os amortecedores servem para manter no inconsciente aqueles conteúdos que, na infância, foram ali guardados através da negação, mas justamente por constituírem uma camada mais superficial, eles são mais facilmente identificáveis através da autoobservação. Então vamos lá, a negação é quando a gente nega alguma dor que a gente tem. Lembra que a gente explicou lá atrás, em outro capítulo, né, como que era essa questão da negação, né, no outro vídeo. Amortecimento e negação são duas coisas que vão para o inconsciente e a gente deixa de olhar para elas. Só que o amortecimento está falando que realmente é uma questão de amortecer. Você está aliviando o peso que aquilo tem sobre a sua vida. A negação é o que você nega que tem peso na sua vida. Por exemplo, você falar que não sente raiva da sua mãe e do seu pai. Você está negando toda uma situação que eles puderam te trazer. Eu já vi pessoas assim que não aceitaram a dor delas, elas negavam a dor que elas tinham, e isso fez com que elas não tivessem resultado algum, né? Até porque eu não fiz o tratamento nessas pessoas, porque eu já percebi que elas negavam. Quando a gente nega nossas dores, tudo vai ocorrer da pior forma possível, porque todo mundo tem as suas dores. Se a pessoa nega a dor dela e fala, não, está tudo bem, tudo perfeito, você começa a perceber que a pessoa está negando as dores que ela tem dentro dela, toda a experiência que ela teve na vida dela. Os vícios são os amortecedores mais óbvios, porém, qualquer coisa pode se tornar um amortecedor. Qualquer objeto, situação ou coisa que façamos pode ser utilizado dessa maneira, e isso vai depender da nossa atitude perante a vida. A cada situação, temos a chance de escolher se vamos usar o que a vida está nos oferecendo como um amortecedor
ou como um despertador da consciência. Sempre temos a escolha de cultivar o sofrimento ou de aproveitar a situação para crescer e nos libertarmos dele. Essa escolha depende da nossa maturidade e disposição para tomar as rédeas do nosso próprio destino. Cara, que lindo isso, que lindo isso. Eu, como terapeuta que trabalho com a dor emocional das pessoas, achei essa frase muito bonita. O sofrimento da vida, ela vem. Tá? O sofrimento vai acontecer o tempo todo. A dor, ela está aí. Sofrer é uma questão de escolha. Você ficar olhando para a sua dor, vendo ela como dor e não como um aprendizado, você vai sofrer, sofrer e sofrer e sofrer. É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele fala de... Você pode usar como um amortecedor, né? Como você dá uma escondidinha naquilo ali, ou como um despertador da consciência. O que é que a sua dor está querendo te mostrar? Por exemplo, teve uma época da minha vida... Eu nunca tive a vida ganha, né? Um dinheiro fácil e tudo mais, né? Então eu morava sozinho e me bancava sozinho, mais ou menos uns 12 anos atrás. Meus pais moravam em outra cidade, meu irmão morava em outro país e meu outro irmão em outra cidade. Eu estava basicamente sozinho na cidade, morando numa kitnet de 7, 8 metros quadrados, uma kitnet extremamente pequena mesmo, que era no subsolo de um prédio, onde era a garagem. E o rapaz pegou aquela garagem e fechou para montar uma kitnet. Então era extremamente abafado, nem janela tinha ali. E ali eu ganhava um salário mínimo, que na época era... Eu ganhava R$558 na carteira. Eu lembro muito bem dessa época. E a única coisa que eu tinha era uma bicicleta, que é uma que eu ia para trabalhar, para voltar, para trabalhar, para voltar. E quando eu andava de bicicleta para lá e para cá, desse 558, 350 era para eu pagar o aluguel da kitnet. O que sobrava eu tinha que me virar com o restante de tudo mesmo, inclusive para comer. Foi uma época bem difícil, foi uma época bem dolorida, aprendi muito nessa época. Então, eu andava de bicicleta debaixo do sol queimando realmente. Andava de bicicleta debaixo de tempestade, de chuva, de árvore caindo, porque aqui na minha cidade cai muita árvore. Mas eu ia para o trabalho e voltava, ia para o trabalho e voltava, ia para o trabalho. A minha vida era essa. Se eu conseguia guardar dinheiro? Não, de forma alguma, não tinha como eu guardar dinheiro, porque não sobrava nada. Então, foi uma época dolorida? Foi. Eu tinha duas escolhas. Ou falar, olha, eu não quero mais viver assim. Eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida e buscar algo melhor, buscar melhorar. Ou ficar me lamentando, me fazendo de vítima, de coitado e viver assim o resto da vida como um coitado. Eu escolhi a primeira opção, mudar. Eu preciso mudar, eu sou o capitão do meu navio, né? Como diz Napoleão Hill, eu sou o capitão do meu navio. Então eu preciso ancorar ele num lugar melhor, preciso sair daqui. Então eu vim de baixo, né? Então eu comecei a estudar radiologia médica, aí eu consegui começar a trabalhar, me destaquei, me chamaram para dar aula. Aí quando eu chamando para dar aula eu me destaquei na cidade, algumas pessoas começaram a me chamar para trabalhar. Fui supervisor de estágio desse curso e as coisas começaram a crescer. Daí ali eu comecei a tirar um pouquinho melhor em questão financeira. Aí dali eu consegui comprar uma moto, aí da moto eu consegui evoluir para um carro. Daí eu comecei a crescer e hoje trabalho com o que eu trabalho, né? Com a hipnose clínica, a hipnoterapia, a medicina germânica, com as personalidades do Enneagrama. E desde essa época eu venho estudando. Né? A partir do momento que eu tomei a decisão, eu comecei a pegar uma partezinha do meu salário, comprar livros e ler para me desenvolver, para eu entender como que eu funciono, só 12 anos atrás. Né? Então eu venho desse autoconhecimento faz muito tempo, mas é no período da dor que eu trouxe para a consciência um aprendizado. A gente não muda os fatos, mas nós mudamos a nossa reação diante dos fatos, o que consequentemente vai sim mudar os fatos. Com certeza, né? Vamos lá? No mundo em que a corrida pelo sucesso e a competição tornaram-se comportamentos normais, o fazer compulsivo tornou-se uma virtude. Neste mundo, a pessoa que não tem essa compulsão é muitas vezes vista como preguiçosa. Entretanto, assim como a preguiça, o fazer compulsivo pode estar a serviço do adormecimento da consciência. Enquanto a preguiça é uma paralisia, um congelamento interno que tem a função de manter sentimentos negados, o fazer compulsivo é o excesso de movimento que serve para a mesma coisa. Eu acho lindo isso, porque tudo é uma questão de equilíbrio.
A preguiça, ou não fazer nada, é negar os seus sentimentos. Você fazer de forma compulsiva também é negar seus sentimentos. Então, equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Se você toma muita água, se você bebe muita água, você vai passar mal, você pode até morrer. Nossa, mas a água faz bem para o meu corpo. Sim, em equilíbrio. Se você tomar sol vai te fazer bem? Vai. Se você tomar sol exageradamente, você vai morrer. Se você estiver muito magro, seco, sem nutrientes, você pode morrer. Se você estiver sem gordura no corpo, você pode morrer. Se você estiver muito acima do peso, se você estiver obeso e com muita gordura no corpo, você pode morrer. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo se desenvolve em equilíbrio. Se você joga muita água numa planta, numa árvore, ela morre. Se você não joga água na planta, ela morre também. Tudo na vida detém de equilíbrio para poder evoluir e crescer. Então que isso não saia da nossa cabeça, que isso é muito importante. O fazer sem presença é outro aspecto do fazer compulsivo. Se você não colocar a alma naquilo que está realizando, essa ação se torna um passatempo. O fazer sem presença é outro aspecto do fazer compulsivo, ou seja, o viver no automático. Você faz tudo no automático, você nem sabe o que você fez, mas você está fazendo, você tem que estar se mexendo, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar trabalhando, tem que estar... Opa, calma aí. Se você não tiver sem presença, que ele fala aqui, o fazer alguma coisa sem a presença de estar naquele próprio momento, entra muito na questão da meditação mindfulness, né? Que é a meditação de estar aqui no momento presente. Você não está com a cabeça lá no passado, lamuriando diante das suas dores, mas você também não está lá no futuro, com ansiedade do que pode vir e te causar mais dor. Você está simplesmente vivendo o momento presente, né? E os exercícios de mindfulness é muito legal, eu acho muito bonito e muito essencial para os dias de hoje, que são tão corridos, esse negócio de informação, de internet e tudo mais. No decorrer da nossa vida, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 1 milhão de propagandas que nós vimos, né? Nós somos bombardeados com informação, com propaganda para consumir para isso o tempo todo. Então a gente tem que cuidar, nós temos que estar presentes no aqui e no agora. Muita gente não senta para tomar um chá, tomar um café, sem perceber, vai lá, toma, vai correndo. Sente a textura da xícara que você está segurando, sente a textura do líquido, do café, sente o sabor na tua língua, sente como ele muda a temperatura da tua língua. Esteja presente, esteja aqui agora, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo. Quando digo colocar a alma na ação, quero dizer que essa ação precisa ser movida por um propósito, o propósito da alma. Lembra que a gente conversou de propósito das pessoas geralmente, né? Propósitos humanos, né? Então muita gente tem o propósito de viajar o mundo, de comprar isso, comprar aquilo, ser famoso, ser rico. São coisas bem superficiais, bem supérfluas, mas tem um propósito da alma também. O propósito da alma, ele é intangível, você não consegue pegar, mas você consegue sentir. Como assim? Você consegue saber que o propósito da alma é entregar amor ao próximo. O propósito da alma não precisa ser algo extremamente grande para o mundo inteiro, mas o propósito da alma pode ser simplesmente para uma pessoa que você vai mudar a vida dela. E por você ter mudado a vida dela, ela vai mudar a vida de outra pessoa, porque ela está bem agora espiritualmente. O coração dela está em paz, porque você ajudou ela. E com isso ela começa a passar isso para frente, e para frente, e para frente. Então a ação que você tem aqui hoje, que você acha que não está afetando o mundo inteiro, em alguns anos você pode estar atingindo o mundo inteiro. Essa fagulha de amor começou com você, pequenininha. E você vai lá, atinge uma pessoa e logo muitas pessoas estão sendo atingidas também. Isso acontece também com o mal, né? A gente vê com o próprio vírus do coronavírus, o que aconteceu? As coisas começaram a um afetar o outro, um afetar o outro, um afetar o outro. Uma coisa que a gente nem vê, que é o vírus, afetou tanta gente. Talvez estejamos trabalhando com o vírus errado, o certo seria trabalhar com o amor. O amor também vai afetar uma pessoa, depois outra, e logo está se espalhando pelo mundo todo. Independente da sua natureza, o desejo é o que mantém os vícios e os amortecedores. Ele é um poço sem fundo, quanto mais realizamos, mais desejos temos. Isso ocorre porque eles nascem da carência, e a carência não pode ser suprida de fora para dentro. Ele é um estado emocional no qual acreditamos não ter o que precisamos. O que pode nos libertar desse estado é o reconhecimento de que tudo o que estamos buscando compulsivamente fora de nós existe em abundância dentro de nós.
Olha que frase forte. Tudo que estamos buscando compulsivamente fora de nós, para suprir nossa carência, nossas dores, existe em abundância dentro de nós. Você não precisa do amor do outro para sobreviver. Você não precisa do amor do outro que te trata mal. Você não precisa daquele ex ou daquela ex que te humilhou. E você está lá, fica se matando por aquela pessoa, se prejudicando por aquela pessoa, sofrendo por aquela pessoa. Você não precisa dela. O amor já está dentro de você. Você é puro amor. É o que ele fala no livro inteiro, né? Que a nossa essência como alma é amor. É a única coisa que a gente pode realmente entregar para o mundo, que é amor. Porque o que a gente não entrega, que é fora do amor, quando a gente começa a trabalhar as dores, é por causa do medo, é por causa das carências, é por causa dos condicionamentos que nós temos, das dores que nós temos. Ele fala aqui um pouquinho dos amortecedores clássicos. Vamos iniciar então. Os principais amortecedores que impedem o despertar da consciência são o sexo, o dinheiro e a comida. Mas, obviamente, esses três elementos são parte da experiência humana na Terra. Na verdade, eles também são instrumentos de desenvolvimento. Entretanto, por causa das distorções, eles se tornam amortecedores. Uma distorção ocorre quando o eu inferior se apropria de algo. Quando o medo e o ódio se apoderam de um instrumento legítimo de desenvolvimento, este se torna nocivo. Vamos lá, novamente. A questão do sexo é ruim? Não. A questão do dinheiro é ruim? Não. A questão da comida é ruim? Não. Mas quando há uma compulsão diante dessas coisas para você suprir uma carência tua, as coisas começam a dar errado. Se torna nocivo. É a palavra que ele usou aqui. Então vamos lá. Eu já tratei dos três, tá? Já fiz tratamentos nos 3 níveis. Compulsões por sexo, por dinheiro. Dinheiro a gente pode falar de bens materiais, por comprar algo, vamos usar bens materiais como dinheiro, tá? E a comida também. Então vamos lá. Sem equilíbrio, novamente, sem equilíbrio as coisas não dão certo. Se você não buscar nada disso, as coisas não vão dar certo. Se você buscar compulsivamente e o objetivo e o foco da sua vida for esse, as coisas também vão dar errado. Dá errado como, Michel? Você vai se sentir vazio. Quando você alcançar todo o sexo que você quer, você vai se sentir vazio. Quando você alcançar todo o dinheiro que você quer, você vai se sentir vazio. Toda a comida que você quer, você vai se sentir vazio. Uma vez chegou um rapaz aqui me procurando, que ele, solteiro, né, um cara boa pinta pela aparência dele, bem arrumado, solteirão, e ele vivia na balada, e ele, assim, tinha relação com um monte de meninas mesmo, pelo que ele me contou. Lógico, não estava contando para se gabar, ele estava aqui numa terapia. Né? Ele começou a contar que não fazia mais sentido para ele isso. Porque ele ia lá e tudo, e ele começou a perceber que isso era uma carência com o pai dele. Olha só, uma carência com o pai dele. E o pai dele, o pai dele traiu a mãe dele. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a ter medo de ter compromisso com as mulheres. Porque ele viu o pai dele traindo. E o último namoro dele, ele traiu. Aí eles romperam, né? Terminaram, o namoro acabou. Lógico, né? Mas a gente começa a perceber que todo exagero tem um vazio para ser preenchido. Né? Então, quando a gente começa a analisar as coisas dessa forma, a gente para de julgar o outro. Porque se o outro está fazendo algum mal para os outros, é porque ele tem um mal dentro dele. Se você tem sofrimento dentro de você, você vai entregar sofrimento para as pessoas, você vai entregar sofrimento para o mundo. Por isso que a gente bate tanto em cima de você se conhecer, aceitar suas dores e resolvê-las. Porque assim você vai tirar toda a cegueira diante do amor que tem dentro de você. E aí você começa a entregar amor para o mundo, bondade para o mundo. E as coisas começam a mudar, o mundo começa a se tornar um lugar melhor. A mudança começa com a gente, não começa no outro. Não tente mudar o outro, mude você mesmo. Que assim você vai conseguir entregar amor para o outro e assim as coisas começam a mudar. A comida, o sexo e o poder são forças que foram desvirtuadas e passaram a ser usadas para abrandar as dores e as angústias latentes do ser humano. Por isso, costumo chamá-los de amortecedores clássicos. Esses 3 elementos têm um enorme poder de adormecer a consciência. Faz um exercício rápido aqui. Pensa em 5 pessoas que você já percebeu que tem algum desses amortecedores clássicos. A busca compulsiva por sexo ou a busca compulsiva por poder, dinheiro, bens materiais, ou a busca compulsiva por comida. Perceba se você tem algum desses 3, mas liste 5 pessoas
que você conhece. Eu tenho certeza que você conhece alguém que estão nesses níveis dos amortecedores clássicos. Comida. Nossa vida social gira em torno dela. Nossa rotina diária é programada de acordo com as nossas refeições. Comer é uma das principais formas de lazer das pessoas. É uma das poucas fontes de prazer para muita gente. Uma das fontes de lazer das pessoas. Maravilha. O ciclo social você percebe que realmente é assim, né? E depois que eu casei eu percebi muito isso. Você chama amigos para jantar em casa, você vai em restaurante com amigos, com casal, para poder jantar, para poder almoçar. Então a comida dá sempre realmente em torno disso. Isso cria condicionamento, tá? Lembra que eu expliquei o que é condicionamento no outro vídeo? Volta lá e lembre o que é o condicionamento, né? Onde nosso cérebro associa uma coisa para trazer uma emoção. Então, por exemplo, uma mãe que sempre fala para o filho, você só vai comer a sobremesa se você comer toda a salada. Ou seja, ela está falando para o seu filho que a recompensa é a sobremesa, a recompensa é o doce. O nosso cérebro ele está programado de forma primitiva para sempre buscar recompensa, porque recompensa liga ali a areazinha do prazer no cérebro, né? Então recompensa é prazer. Tudo que eu faço é para ter uma recompensa. Então ela está ligando, associando para o cérebro da criança que a recompensa é o doce. A salada é o que a gente tem que sofrer para poder ter o doce. E muitas pessoas são assim, por exemplo, com o trabalho. Eu só trabalho, eu sofro durante o mês inteiro para poder ter a recompensa do meu salário no final. Então as pessoas estão vivendo assim. Elas acham que tem que haver um sofrimento para haver uma recompensa. Será que não é tudo uma recompensa na vida? Se a gente enxergar de outra forma, se a gente olhar para outro ponto de vista, será que as coisas não podem ser melhores? E quando essa criança se torna adulta, ela pode criar uma compulsão por doces? Pode, fácil. Já tratei casos assim. Então, agora eu sou adulta, eu sou independente, ninguém manda em mim. Eu não preciso sofrer para poder comer o doce. O que eu vou comer? O doce. Ou eu vou numa festa e eu vejo que tem um doce lá muito gostoso e eu falo, nossa, é tão difícil eu conseguir comer doce, agora eu preciso me recompensar por todo o meu esforço. Eu vou comer o máximo que eu conseguir e come até passar mal. Então a gente faz isso no automático e não percebe. Sexo. Uma das grandes compulsões da humanidade. Você pode até não fazer sexo, mas não tira ele da cabeça. Aliás, é justamente por reprimir o desejo sexual que o ser humano tornou-se dependente da pornografia e das distorções da sexualidade. Costumo dizer que a luxúria é a rainha desse mundo. Mas quando falo de luxúria, não estou fazendo um julgamento moral, e sim me referindo ao uso da energia sexual para manipular, dominar e obter poder sobre o outro. Não há nada de errado com o sexo, ele é natural. O problema está nas distorções e perversões sexuais. Elas são o grande entorpecente. Então vamos lá. Bebendo uma água aqui. É uma das grandes compulsões da humanidade. O que mais você vê na televisão quando você liga? Você vê mulheres de biquíni, fio dental. Você vê mulheres doentes porque não conseguem ter o corpo perfeito, porque a mídia colocou um corpo perfeito. Você vê na televisão, você vê na internet que a fama, nas redes sociais inclusive, está na mulher que está ali com a bunda empinada de fio dental na rede social. É essa foto que faz sucesso. Por quê? Porque está seduzindo. Ela está associada ao sexo, sim. A pessoa não pode não estar nem pensando em sexo, mas seduz de forma primitiva e animalesca as pessoas. Então eu já fiz uma pesquisa onde eu buscava assuntos na internet para ver o nível de likes, por exemplo, que tinha. Então, um vídeo que falava de autoconhecimento, um autoconhecimento extremamente interessante a respeito de ansiedade, tinha 100 e poucas visualizações. 100 e poucas, estava na casa de centenas. E outro lá, um vídeo que falava lá da mulher para ela conseguir fazer uma foto sensual para poder se sentir amada, se sentir desejada, para colocar nas redes sociais para ganhar bastante like. Tinha milhões de visualizações. Você vê a diferença e o que é que as pessoas valorizam. Isso também é uma carência da mulher, né? Porque a mídia colocou tanto na sua cabeça que você precisa ter uma cintura fina, peitão e bundão,
que você se mata para conseguir isso. Mas, minha querida, você é muito mais do que o seu corpo. Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa de um like. Você não precisa de homens que você nem conhece te desejando para que você seja feliz. Você é um amor divino. Você é um ser espiritual lindo, maravilhoso. Você não precisa simplesmente ter o corpo perfeito que te pregam para você ser feliz. Poder. Nosso maior vício é o desejo de poder, principalmente na forma do dinheiro. Não é necessário falar muito para concordarmos que o ser humano é completamente dependente do dinheiro. Se a luxúria é a rainha deste mundo, o dinheiro é o rei. Dinheiro é sinônimo de poder. Isso é verdade. Dinheiro é sinônimo de poder, porque você vê que as pessoas são muito compradas por dinheiro, né? Você vê pessoas, por exemplo, que não fariam uma coisa de forma alguma, mas se alguém vai lá e oferece para ela dinheiro, principalmente em grandes quantias, a pessoa ela se vende. Já vi muitos experimentos sociais acontecendo isso e acho que no mínimo triste ver que a humanidade está caminhando para esse lado, se entregando para o dinheiro, vendendo seus valores morais pelo dinheiro. Através dele você compra aquilo que deseja, e isso pode incluir indivíduos. As pessoas vivem para ganhar dinheiro, enquanto deveriam ganhar dinheiro para viver. Elas têm muito para gastar, mas não têm tempo para isso. O dinheiro tornou-se o meio e o fim. Para muitos, além de ter dinheiro, sucesso significa também ter um cargo importante, ter influência sobre muitas pessoas ou ter fama. Ter um cargo muito importante. Você viu na televisão que passaram muitas coisas aí ultimamente na televisão de um rapaz com um cargo, né, um homem lá com um cargo alto, não vou citar nada para não criar nenhum problema, mas com um cargo alto, digamos assim, de hierarquia, de poder, digamos assim, e ele maltratou lá o policial, chamou de analfabeto e tudo. Outro caso, que o motoboy foi fazer entrega lá no condomínio e o rapaz foi racista e falou que é rico e não precisa disso. Então você percebe que as pessoas elas se sentem superiores às outras por causa de um cargo, de um trabalho que ela tem, ou por causa de um dinheiro que ela tem, porque não tem nada a ver, são coisas superficiais, ninguém é superior a ninguém, ninguém é inferior a ninguém. Ninguém é melhor, por exemplo, que a faxineira. A faxineira muitas vezes tem muito mais amor do que para entregar para as pessoas, ela é muito mais evoluída espiritualmente do que uma pessoa rica, cheia de dinheiro, que não faz nada por ninguém, é extremamente egoísta. Então você percebe que essas pessoas que estão usando cargos de trabalho profissionais e dinheiro para poder se promover diante de se sentir superior a alguém, são pessoas extremamente frágeis. Não esperava essa, né? São pessoas frágeis por quê? Porque elas necessitam de algo exterior para poder se proteger da fragilidade delas. Elas precisam do dinheiro para elas se sentirem alguém. Olha que triste que é isso. Elas precisam de dinheiro, de algo material para sentir que é alguém. Ou elas precisam de um cargo. Estudaram por anos e anos e anos e nem ama aquele trabalho. Mas ela precisa daquele cargo para que ela possa se sentir alguém. O que pode ser mais frágil do que isso? O que pode ser mais triste do que isso? Essas pessoas quando colocam a cabeça no travesseiro, elas são infelizes. Elas estão se sentindo vazias. Porque a partir do momento que o dinheiro acabar, elas nem sabem quem elas são mais. Elas já não sabem. Mas se o dinheiro acabar ou elas perderem o trabalho, o cargo delas, provavelmente elas vão entrar num vazio existencial absurdo. Vocês já não estão nele. Quando a dor de cabeça é muito forte, normalmente é preciso tomar um analgésico. Mas se a dor persiste, é necessário procurar a sua causa. O mesmo ocorre no nível emocional. Você utiliza determinado recurso para amortecer a dor, até que possa construir uma estrutura emocional sólida capaz de suportá-la. Mas por que o contato com a dor é importante? Porque esse núcleo de dor está a causa da doença e, portanto, a cura. Ótimo, ótimo. Explicou todo o meu trabalho aqui como terapeuta. Eu atendo pessoas que chegam aqui extremamente desgastadas, extremamente acabadas assim emocionalmente, porque elas estão indo em outras terapias faz muitos e muitos anos, né? 15 anos, 20 anos tomando medicação, fazendo terapia, e elas não conseguem resolver o problema delas. Por quê? Porque elas ficam em cima do sintoma. Elas não aguentam mais aqueles sintomas, e se elas param de tomar medicação, o sintoma volta. Elas ficam refém da medicação. Então, quando você para de olhar um pouquinho para o sintoma,
aí você olha para a causa do sintoma, que é muito mais dolorida. Opa, olhei para essa dor, para a causa do problema, para a raiz do problema. É o que a gente faz aqui na minha terapia. E aí, essa pessoa, o seu cérebro entende que, peraí, se eu resolvi isso daqui, eu não preciso mais desse sintoma aqui. Esse sintoma se tornou um recurso de sobrevivência, né? Então, não preciso mais disso daqui, porque isso aqui está resolvido. E aí acaba o problema. E a pessoa, em tão pouco tempo, acaba se curando, acaba mudando de vida realmente. Já tratei casos, por exemplo, de síndrome do pânico, que a pessoa tinha síndrome do pânico há 15 anos e não conseguia nem sair de casa. Chegou aqui e em um mês aqui comigo, a pessoa acabou com a síndrome do pânico dela. E as pessoas me abraçam. E acho que é muito mais gratificante para mim, sabe? Conseguir chegar nesse estado com a pessoa, fazer a pessoa encontrar o melhor que ela tem dentro dela, que todos nós temos, né? Mas está muito tampado com as nossas dores, está muito encoberto pelas nossas dores. Então, a causa do problema é a raiz para a gente conseguir curar o mundo. Parou para pensar nisso? Olhar para a nossa dor e resolvê-la é a chave para a gente curar o mundo, para a gente tornar o mundo um lugar mais pacífico e amoroso. O vício, não importa qual seja, é um amortecedor que está a serviço da proteção de apegos. Não importa qual seja o seu vício, ao se tornar um viciado, você está se protegendo e, ao mesmo tempo, fugindo de alguma coisa. No mais profundo, está fugindo de si mesmo. Por alguma razão, existe um medo de olhar para dentro de si e enxergar a realidade. Talvez você tenha vergonha de alguma coisa, talvez sinta medo de ver que toda a sua vida foi construída a partir de uma fantasia, uma ficção. O fato é que, em algum momento, para poder lidar com a dor, você criou uma história e passou a viver nela. Eu costumo falar que os vícios, né, e principalmente vícios em drogas, em bebida, é uma fuga da realidade. É uma fuga da realidade. A pessoa não está mais aguentando viver a realidade, a pessoa não está mais aguentando olhar a vida. Geralmente são pessoas muito negativas, né, por causa do que elas passaram na vida delas, então elas têm muita dor dentro delas. E para suprir essa dor, para poder aguentar essa realidade e fugir da realidade, elas criam uma história e passam a viver dentro dela. Então elas vão para outro mundo, o mundo da droga, que vai mudar os mecanismos ali no meu cérebro, vai me fazer viajar, vai me fazer me sentir relaxado, não é? Então o vício é muito perigoso. O vício para tratar, eu já acho que é um tratamento que, o meu caso aqui, pode auxiliar, mas você fazer um trabalho de acompanhamento, acho que é muito mais eficaz. Caso de droga, né? Caso de droga, sim. Cigarro eu já tratei, bem tranquilo, foi rápido, mas caso de droga tem a questão química envolvida, que acho que precisa ter um acompanhamento. Boa parte das histórias tem no mínimo 3 personagens, um herói, um vilão e uma vítima. E dependendo da fase da sua vida, você transita entre esses diferentes papéis. O herói, o vilão e a vítima. O que você está vivendo agora? O que é que você está vivendo agora? Olha para todas as áreas da tua vida. A gente separa a nossa vida em áreas, mas não tem áreas, né? Mas vamos lá, vai ficar mais fácil. Olha para a sua vida amorosa. Olha para a sua vida social, com os amigos. Olha para a sua vida profissional. Olha para a sua vida financeira. Olha para todas as áreas da sua vida. Você é o herói nelas, você é o vilão nelas, ou você é a vítima nelas. Geralmente você vai ser, possivelmente você vai ser, o mesmo personagem em todas as áreas da tua vida, porque você é uma pessoa só. Mas procura perceber qual que é o seu padrão de ser herói, de ser vilão ou de ser vítima. Estando apegado ao papel, você se sente constantemente ameaçado. Está sempre com medo. E o medo é proporcional à dimensão do seu apego. Quando a vida o convida a fazer uma mudança, ela é vista como um perigo. Mas qual é o perigo? O maior perigo é descobrir que a história que você sempre acreditou ser a sua vida é apenas uma invenção da mente. Maravilhoso. O apego é esse papel que a gente estava falando, de herói, de vilão, de vítima e tudo mais. É uma história que você contou para você mesmo, para você conseguir suprir a vida. Quando você quer sair desse personagem, você acaba percebendo que é uma criação da sua mente e isso dói. Mas é essa dor que é a chave de toda mudança. Um dos sintomas mais comuns do profundo amortecimento no qual o ser humano se encontra é a normose, uma doença psíquica cuja principal característica é um estado quase hipnótico no qual a pessoa acredita que tudo está absolutamente normal. A corrupção é normal, a violência é normal, contar uma mentirinha é normal, a traição é normal. A competição, o fingimento, a trapaça, o engarrafamento,
tudo é normal. Os seus relacionamentos são fúteis e não duram mais do que algumas semanas, mas isso é normal. Você passa mais tempo na internet procurando fotos de mulheres do que com sua própria companheira, mas isso é normal. Você não consegue ficar alegre em uma festa sem beber álcool, mas isso é normal. O planeta está sendo destruído, os animais estão sendo mortos. O lixo que produzimos está sendo enviado para o espaço. Nossos alimentos estão contaminados, mas está tudo bem na sua vida, porque tudo é normal. É quando a gente normaliza o absurdo, né? A gente está vivendo isso hoje. Acho que pelo que a gente vê na televisão, pelo que a gente é informado pela televisão, pela mídia, você percebe que a gente está vivendo isso hoje. As pessoas estão numa normose. Tudo é normal. Peraí, não é normal. Não é normal uma pessoa ser corrupta e roubar bilhões. Quem que precisa de bilhões para viver? Ela rouba bilhões e deixa milhões morrerem de fome. Não, peraí, isso aí não tem nada de normal. A dor daquela pessoa que está roubando é tão grande a ponto de ela transparecer essa dor para milhões de pessoas. Não está normal. A gente precisa fazer alguma coisa. Então a resposta é sim, você pode continuar vivendo dessa maneira. Durante algum tempo, você pode escolher viver anestesiado, pelo menos até o momento em que o karma bater a porta, ou seja, até que o efeito das suas ações comece a aparecer na sua vida. E esse efeito pode surgir de diversas maneiras, na forma de uma perda, uma doença, uma frustração, um acidente ou até mesmo como uma paixão. Vida é movimento e tudo está em constante transformação. Chega um momento em que a vida traz um desafio que faz com que você queira se mover. Opa, essa questão do karma, não sei se você acredita, eu confio totalmente no karma. Eu acredito que a vida dá um jeito nas pessoas que são ruins. Lembrando que as pessoas ruins, elas são ruins porque elas aprenderam a ser assim. Então não devemos julgá-las, mas a gente deve fazer algo a respeito disso. O karma vai sim, né? O karma é a lei da vida de ação e reação. Então a ação que você faz hoje, ela vai voltar para você em um momento ou em outro. Eu queria dar alguns exemplos de como que isso pode voltar para você, né? Por uma perda, por uma frustração, um acidente, qualquer coisa. Novamente eu pergunto para vocês refletirem. Quantas pessoas vocês já conheceram que eram muito ruins com os outros, mas veio a vida e mostrou para elas que não é bem assim que as coisas funcionam. É assim que funciona a vida, né? O que a gente entrega para o mundo é o que volta para a gente também. Bom, estamos finalizando o capítulo 2, olha que maravilha. No próximo vídeo a gente vai entrar lá no capítulo 3, que se chama A Morte do Falso Eu. Maravilhoso. Vou falar de mudança, de transformação, que se inicia na página 54. Então, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Por favor, de coração que eu te peço, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Se está beneficiando você, pode beneficiar outra pessoa que esteja precisando também. Então essas ações, que são só alguns cliquezinhos que você dá aí no teu mouse, pode ajudar muita e muita gente. Beleza? Um grande abraço, meus queridos. Les vejo no próximo vídeo, iniciando o capítulo 3 do Propósito, a coragem que foi quem somos. Um abraço e até mais.